Tá Beleza, cortando Elias. um pouco o seu áudio aqui para mim. Beleza. Pode mandar pau aí. Pode falar um pouco. Agora se apresenta. Fala do Cative, do Elias. Então, o que acontece? Hoje a Cative, o site que você abriu aí é mais para a questão do Joomla, né? Então, assim, hoje a gente utiliza muito ele para troca de ideias, tem a parte do fórum e tudo mais. E tem alguns vídeos e conteúdos que a gente produziu, né? Mas ainda está muito incompleto, né? Que nem eu te falei, né? A gente não teve muito tempo para finalizar esses vídeos e tudo mais aí, né? Mas o site que está hoje no ar é mais focado para isso, né? A gente tem muita melhoria, muitas modificações para fazer nessa parte ainda, né? Esse é um dos eixos da Cative, né? Eu diria até que é o menor eixo, né? Ele não corresponde nem 5% do que a gente faz aqui, né? Todo o resto é relacionado a desenvolver trabalhos, né? Focado principalmente na área digital. Hoje, o nosso carro-chefe, a gente fala que é Joomla, porque 60% dos nossos clientes são em projetos de Joomla, né? Mas todo o resto a gente acaba trabalhando com diversas outras plataformas, algumas proprietárias, outras em WordPress, WooCommerce, em loja virtual, intranet, enfim, né? Então a gente acaba trabalhando em diversos caminhos aí, né? Esse vídeo que está carregando tem mais de um ano, eu acho. Então, muito que tem nessa apresentação aí já nem representa mais do que é o portal mesmo, né, hoje em si, né? Mas basicamente isso, né? O primeiro eixo, né, o principal, o carro-chefe da Cativa é esse, né? A gente é um coletivo, né, de profissionais que a gente aloca os profissionais de acordo com a demanda de cada projeto, né? Então, a gente não tem todos esses problemas que tem agências, né? Tem um limite ali de atendimento e também não tem um limite ali de o mínimo que tem que fazer durante o mês para manter a agência no ar. E como todo mundo trabalha em home office, acaba sendo mais prático, né? A gente elimina muitos gastos, né? Principalmente com aluguel, e infraestrutura e tudo mais, né? Então, esse nosso modelo tem funcionado muito bem, né? Desde quando a gente se conhece, eu comecei a apresentar a Cativa para você e tá inteirão até hoje, né? Então, até hoje a gente consegue muitos clientes nesse modelo que acaba barateando muitos projetos, né? Porque a gente consegue toda essa economia que a gente gasta, se tivesse um escritório fora, reunir equipe, gestão de profissionais no local específico, transporte, a gente acaba transferindo toda essa economia para os clientes, né? Então, que acaba fazendo o bom agrado, né? No final das contas, né? E é Beleza. isso. Não tem muito o que falar, na verdade, né? Mas o Elias Ramos, por exemplo, quando você fala a gente, é você que aloca, você é responsável de tudo ou você tem sócios? Como é que é essa questão? Não, hoje o gerenciamento total de todos os projetos passa por mim, né? Todas as novas propostas, leads, né? Eu que recebo aqui e eu avalio se a gente vai aceitar ou não o projeto, né? Porque acontece de vir muitos projetos que a gente olha assim, não é a nossa cara, sabe? Ou mesmo projetos que já vêm complicados, o cliente não sabe o que quer, ou então ele acaba querendo fazer uma coisa gigantesca e não tem orçamento para isso. Então, tudo passa por mim, né, antes de montar a equipe, montar contrato, antes de iniciar o processo, né. E não tem sócios, né, só que a gente trabalha no coletivo, né, não funciona unicamente centrado em mim, né. Hoje em dia não é o Elias Ramos que responde pelos projetos, né, é a Cative, né. Então, hoje trabalhamos no modelo de empresa mesmo, né, não é mais uma questão de freelancer mais, né. Porque no início o nosso problema era isso, né? A gente queria fazer, por exemplo, atender um projeto grande, a gente tinha que acabar aqui alocando vários profissionais, eram várias notas fiscais, eram vários cronogramas, contratos, e isso era um caos para o cliente final, né? Então a gente acabou montando e centralizando tudo isso na Cative para já gerenciar melhor, né, toda essa questão do projeto, né? Beleza. Maravilha. Bom, vou deixar o Pedro Renan. Pedro, eu tô com... Sim. Oi. Não estou ouvindo vocês mais. Alô, alô? Acho que o Márcio caiu. Eu também não estou escutando ele. Ter acabado aí A internet no Starbucks. o crédito de Vai ter internet. que comprar outro cafezinho. Os minutos. Bom, mas deixa eu ir me apresentando, Elias. Prazer conhecê-lo.
Parabéns aí pelo projeto. Bom, eu trabalho com Joomla, assim, vou falar do contexto de Joomla primeiro, desde que ele era Mambo, né? Desde 2005. Eu cresci nessa época Oi, também. desculpa, galera. Entrou a ligação do meu filho no meio da ligação e aí ele Tudo bem. corta o áudio aqui. Desculpa aqui a interrupção. Sem problema. Já tinha começado, Márcio, mas não falei muito também, então vou me apresentar. Não, deixa eu só fazer a ponte. Aí você vai abrindo enquanto eu falo, o PRTE, algumas coisas que você quer mostrar, que você viu que fica mais rápido para apresentar no compartilhamento da tela. Uhum. Então, enquanto eu estou abrindo... Enquanto eu estou abrindo, eu estou fazendo a ponte aqui do Elias com você. Então, só para atualizar, gente, um dos motivos da reunião é que o Elias já conheceu o Elementor numa fase anterior. Qual a diferença agora? Que qualquer um, inclusive, por favor, né, é só mandar foto, texto e o que quiser colocar, a página de cada um vai ser colocada no ar aqui, tá? E atualizando para vocês, qual é a diferença entre estar na equipe Elementor e estar aqui como colaboradores? Colaborador é alguém que não está interagindo muito com o grupo, não está participando, não tem é alguém que seria, como talvez o Elias falou, aquelas pessoas que você chama quando a equipe principal não está disponível, entendeu? Mas é bom ter essa vitrine. Então, por exemplo, vocês mandarem aqui o conteúdo de vocês vão entrar aqui na equipe. O que é que eu estou com grande interesse em fazer? A gente abriu uma área, não está 100% definido, mas para falar assim, parcerias. Então, poderia colocar parceria Cative. Então, se tiver alguém de produção de vídeos, talvez tenha parceria. A gente começou a desenvolver algumas parcerias. E um dos motivos da gente estar aqui conversando... E caramba, será que vai acabar a bateria? Agora que eu estou vendo. Maravilha. Um dos motivos de conversar é porque eu gostaria muito de ter uma área para a gente falar assim, Joomla, né? A gente fazer aqui em soluções, colocar uma área falando bem profundamente de Joomla, do potencial, para ter uma área exclusiva falando do Joomla, que, bom, nós três aqui dominamos, né? Trabalhamos muito com o Joomla. Então, a intenção é a gente conseguir release a decisão, seja de alguém que já tem um site em Joomla, ou seja de alguém que já ouviu falar, mas estava tentado a fazer em outra plataforma. Beleza? Deixa eu passar a bola para o Pedro. Agora, Pedro, é só compartilhar a tela, que aí você se apresenta. Não, mas eu nem tenho apresentação para fazer, não. Mas apresentar PRTI faz a ponte, né? Porque ali tem a parte que você fala de Joomla para EAD, né? Tá, peraí, então mas pelo menos você se apresenta e não fica a tela... Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Muito. Compartilhar aí com vocês. Cadê o Zoom? É share screen no botãozinho lá embaixo. É porque eu fiquei no lugar errado aqui, já tá. Vamos ver se agora vai. O que vocês estão vendo? Estou vendo o documento. Ótimo, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Nem o mundo é dos nets, nem isso aqui, nem isso aqui. Cara, deve estar em tela cheia, peraí. Aqui. Agora, estão vendo? Tô vendo. Tá, então. Eu trabalho com o Joomla desde que ele era Mambo, né? E de lá para cá a gente fez uma série de projetos utilizando o Joomla como ferramenta principal de trabalho. E eu trabalhei com muitos projetos de grande porte, pequeno porte, sites institucionais, sites para governo, para outras empresas, principalmente com o desenvolvimento de componentes próprios, né? Não só a parte de colocar site no ar, mas de desenvolver extensões próprias, algumas customizações,
Enfim. E ao longo do tempo também eu trabalho, além de ter sempre a empresa, mas trabalhando um pouco como só para projetos específicos, ter escritório aberto, a gente deu uma reposicionada em 2015, 2014 para 2015 na PRTE. A gente, na verdade, a empresa chamava pedrorenan.org, porque era uma empresa só minha, e a gente deu uma repaginada nisso para a gente trabalhar muito com tecnologia educacional, porque eu também sou especialista em Moodle, né? E a gente começou a trabalhar com isso muito forte. Hoje a gente atende o IPOG, que é uma instituição enorme na área de pós-graduação, só perde hoje para... Deixa eu colocar os outros slides aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês. Mas hoje a gente atende o IPOG mais ou menos com essa quantidade de usuários aqui, de cursos, alunos de uma disciplina completamente online, certo? E nesse ano de 2017, quando eu trabalhava no governo, terceirizado por uma empresa, eu deixei essa empresa para me dedicar exclusivamente ao empreendedorismo. Então, a PRTE deixa de ter um foco só educacional para atuar também em outras áreas, né? Então, a gente já tem um time de desenvolvimento, a gente está fazendo um projeto com uma multinacional que é a Azordio, na área de API, de back-end, de aplicativo mobile, algumas integrações. A gente tem também alguns projetos internos da empresa, como a Egrégora, que leva conectividade para cidades cidade de interior, de poucos habitantes. Dentro do projeto Egrégora, a gente tem uma parte que é de site institucional para a empresa, vai ser feito dentro do projeto, que será feito em Joomla, mas faz parte de um pacote de serviço, né? Então a gente vai utilizar a ferramenta. A gente tem o projeto Hermes, que é um projeto de conectividade para a zona rural através de rede mesh para telemetria. E essa série de coisas aqui que a gente tem de trabalho interno em laboratório, alguns com mais foco, outros com menos. Algumas ferramentas tendo Joomla como base, outras não, já partindo para algumas outras tecnologias. Mas geralmente quando a gente trabalha com site, a gente faz com Joomla pela experiência, por achar fácil, rápido e seguro, né, utilizar a ferramenta. Mas a gente tem uma série de laços aí, uma série de braços, na verdade, que a empresa hoje tem e atua simultaneamente. E basicamente é isso, né? Eu não entendi bem com relação à Elementa e ao o coworking da Config. A nossa ideia é de estabelecer parcerias sustentáveis, né? Eu conheço o Márcio aí, tem uma longa data, já tomamos muitas cerveja, mas também já tomamos uma cerveja bem gelada, e também já tomamos uma cerveja choca, né? Já tivemos alegrias e tristezas juntos aí, mas já no saldo eu acho que é positivo que a gente já viveu junto. Então, nessa retomada eu procurei o Márcio, falei, Márcio, vamos conversar, vamos fazer as coisas juntos, vamos trocar ideia, que eu acho que isso é muito positivo, né? E a gente está no Cowork Config para isso, né? Para estar nesse ecossistema de empresas. A gente também quer participar da Elementa, mas aí eu designei um recurso para isso, que é o Elton, que eu acho que até deveria estar nessa reunião nossa, mas como ele não foi convidado, eu falei, deixa eu ir para entender o que é, porque a área de marketing digital, quem vai ser responsável é ele. Né? Ele que está tocando essa frente de marketing digital, que naturalmente converge para site, para Joomla, enfim, para essas outras áreas. Ele que vai ser a pessoa responsável. Mas nós vamos atuar também nessa área, nós temos clientes nessa área, e vamos avançar com isso. E aí eu queria entender bem, porque a questão do Joomla é só conteúdo que a gente vai fazer para Elementa, essa questão de criar um produto, não ficou, para ser muito sincero, está meio nebuloso o motivo dessa nossa reunião, além do fato da gente estar conversando, claro, e se conhecendo, é um prazer conhecer o Elias aí, e todo mundo que vier a somar, contribuir de alguma forma, né, a gente está aí para fazer parte juntos. Sim, eu tenho essa mesma dúvida, Pedro. Então Estamos nesse mesmo barco. É isso. Ultimamente, vou estopar aqui. Deixa eu compartilhar agora a tela. Ô, Pedro, caramba, travou um pouquinho aqui o notebook. Estão ouvindo? Sim. Tá. Eu falei outro dia para uma menina, a da Tizi,
que ela mandou um WhatsApp falando que ela estava meio confusa com o que ela gostaria de fazer da vida, né? E eu costumo dizer assim, que hoje em dia quem não está um pouco confuso com o que está acontecendo tá mal, porque hoje a gente tem que estar confuso com as coisas, porque tem muita mudança. E assim, vocês estarem um pouco em dúvida e confuso do que está rolando, ou do que eu estou imaginando, é até bom, porque na verdade nem eu sei o que é que vai sair daqui, entendeu? O que eu quero que vocês entendam é que meu processo hoje é diferente. O meu processo vocês, assim como eu, gostamos de usar o Joomla, correto? Sim. Sim, não somos tendenciosos, sim. Se alguém perguntar e falar, pô, fala para mim qual que eu uso, se for por minha experiência, eu prefiro o Joomla. Exceto, logicamente, se o cara falar que é um blog, né? Se o cara falar que é um blog, eu acho que aí não dá para ir contra o WordPress. Mas, assim, um pouco de história, né? Esse post foi super polêmico lá em 2014. Quem me conhece sabe, mas também sabe que eu só falei verdade, né? Que o WordPress ganhou essa corrida, né? O WordPress é muito mais popular, que o Joomla, sim, a fatia de mercado do Joomla é bem menor do que o WordPress, e o motivo da nossa conversa hoje é assim, dessa fatia que é menor, já é menor do que o WordPress, a gente tem duas ações a fazer. Me corrijam se eu estiver errado. A gente, juntos, Pedro Renan, Elias e Márcio Elementa, PRT, Cative, a gente vai conseguir pegar um pouquinho dessa fationa do WordPress. Concorda ou não? Em partes. Porque a gente vai estar agindo junto. E a ideia da Elementa é ela ser o ponto de convergência para a gente trazer. Não adianta divulgar PRT, Cative, tem que criar uma landing page matadora que convença o cara as vantagens para ele poder tomar uma decisão assertiva e não escolher o WordPress porque o web designer falou que é o WordPress. Beleza, então já vamos pegar um pouquinho dessa fatia. Dentro do Joomla, o próprio Elias já pode mostrar o site da Cíntia? Ou não está no ar ainda? Não. Não, Eu né? tenho um contrato de NDA com ela, não posso mostrar nada. Não, eu não sabia se o dela tinha sido publicado ainda. Então, mas eu passei um cliente para o Elias, não vou falar nomes porque a gente está gravando, mas tinha uma pessoa da comunidade Joomla que pisou feio no tomate lá na bola com a Cíntia, e o Elias pegou lá, e era um projeto inclusive com Easy Social, que é um sistema que eu tenho muito interesse em colocar para rodar, um projeto de rede social com Joomla. Mas voltando aqui na história, essa fatia de mercado que são sites ou pessoas que querem projetos em Joomla, a gente também vai pegar um pedaço. Concordam? Concordam ou não? Não, assim em partes, né? Porque assim, posso interromper só um minutinho, só o seu pensamento? Pode. Porque assim, esse diálogo de qual a melhor plataforma se deve utilizar e tudo mais, eu acho até um pouco antigo, né? Que nem a gente já teve essa conversa antes, né? Aqui na Cative, por exemplo, quando aparece qualquer tipo de serviço novo, a gente nunca já oferece de cara alguma plataforma, alguma solução, né? Porque a nossa ideia, primeiro, é resolver um problema do cliente, né? E nisso, o Joomla é só mais uma ferramenta no meio de infinitas, né? Não, tudo bem. Isso a gente está de acordo. Eu só estou fazendo uma linha de raciocínio, que sem a gente estar juntos, a gente não estaria pegando um pouco mais de projetos que estariam indo para o WordPress. Esse projeto da Cíntia, por exemplo, se não fosse você, não teria pego. Se não fosse eu, você também não teria pego. Então, resumindo, ela estaria talvez indo para outra plataforma ou para outras empresas. E outras plataformas, Elias, bom, não vou falar, né? Wix, né? Uma desgraça, né? Mas Não, não é nem essa questão, né? A É que gente tem que cada plataforma ela vai suprir uma demanda, uma necessidade do cliente, né? Isso, mas qual é a demanda e a dor que o Wix resolve? Na minha opinião, é o mau atendimento dos desenvolvedores. Porque é isso, é suprir uma necessidade do cliente de não depender de pessoas para fazerem um site. Resumindo,
O que a gente vai fazer junto é pegar mais projetos juntos, é óbvio. Então, assim, só para simplificar a dúvida de vocês. Se a gente estiver se juntando, gastando o tempo que a gente está gastando agora, para não pegar mais projetos, não tem absolutamente lógica nenhuma. Tudo bem? Quanto a essa simplificação da história. Então, qual é a meta aqui? Criar uma página, por exemplo, eu criei uma página aqui para vídeos improvisada, mas a gente vai criar um site só para vídeos Elementa. A gente vai criar um site que é vídeos.elementa.com.br. Mas essa página, no mínimo, pelo menos já é uma landing page que eu posso mostrar e falar que existe um trabalho de vídeo sendo conduzido. O que é que eu proponho para vocês dois? Que a gente junte, nós três, e eu acho importante, isso é uma coisa muito importante, que as pessoas têm dúvida, mas eu particularmente não tenho. As pessoas querem ver gente, querem ver o Elias que manja, o Márcio que manja, o Pedro Renan, tem que ter alguém ali. E essa página é a página que oficialmente o grupo Elementa vai divulgar, entendeu? E aqui vai estar Cative-me, vai estar PRTE, vai estar o Pedro Renan. Então, o passo 1, gente, só para simplificar, é esse. Aí o cara vai lá, aqui não tem formulário, caramba, tá faltando. Aí vai ter um formulário, como qualquer página de landing page, né? E aí o que pintar nessa página, que é de Joomla, vai para todos nós três, no caso. E para o comercial da Elementa também, né? Tem uma pessoa comercial. E aí, Elias, que você está mais com esse foco no Cative e no Joomla. Óbvio que a hora que caiu um prospect e veio por esse canal, a gente vai trabalhar vai trabalhar com esse prospect juntos, né? Entendeu? Entendi. Então, É esse ponto que eu fico um pouco emperrado. Porque aqui a gente já tem uma metodologia já bem definida. E assim, quanto a fazer parcerias para estar trazendo novos projetos, isso eu não vejo problema. Mas a partir do momento que é uma parceria para englobar mais trabalho na execução do projeto, aí eu vejo problemas, entendeu? Porque o nosso coletivo foi feito justamente para corrigir esses problemas de múltiplas parcerias, entendeu? não, Então, assim, por ao isso que eu meu tô ver hoje, a minha ideia não é diluir mais essas questões de projetos, né? Agora, vendas, prospects, leads, né? A gente acaba diluindo mesmo, né? Isso não tem como. Não, então, mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa simplificar ao máximo. E a minha sugestão, por isso que quando você fala, o Cative me faz site em WordPress, faz vídeo, cara, eu vou ser bem prático. O motivo da nossa reunião é o Joomla. Então, cair um projeto em Joomla na Elementa, basta eu, você, o Pedro Renan, a gente chega num consenso comercial. O que é que faz quando o cara que quer algum projeto em Joomla entra? Eu vou ser bem franco, eu não quero nem falar com o cara, tá? Se vai ser o Pedro Renan, o Elton, o comercial da Elementa, o Elias, o que é importante é definir quanto fica para a Elementa como geradora de negócios. De repente o Elton, que está na PRT com essa parte digital, se vocês dois, o Elton, a PRT e o Cative, falar, o Elton pode fazer o meio de campo inicial, comercial de negócios. Cara, nada que não caiba em uma planilha, como você mesmo colocou, de 10 a 20% de comissão. Para a Elementa vai ser isso, de 10 a 20% de comissão de algo que hoje a gente não capta. Tudo bem, gente? Então, assim, falando como elemento, eu imagino que de 10 a 20% de projetos que venham de uma página que hoje não existe, para mim tá ótimo. Pois é, mas Márcio, o que é Elementa enquanto pessoa jurídica? A Elementa, existe uma pessoa jurídica Elementa? Então, deixa eu falar. Hoje teve uma reunião, que é a reunião da Elementa, e caiu essa mesma pergunta, né? Uhum. E aí eu falei para o pessoal, falei, gente, a gente precisa aprender uma coisa. A parte jurídica contratual é importante, mas ela vem depois de eu estar gerando o negócio. Não sei se vocês concordam comigo.
se eu coloco na frente, olha, mas como é que vai ser quando entrar um projeto grande lembra, a gente fez um projeto do Museu do Futebol que foi R$ 43.000. Pedro, você estava, né, Pedro, nesse projeto? Sim, sim. Você estava nesse? Sim, eu participei dele. Pô, foi você, o Léo Miranda, a Mariana Machado, foi mó galera, né? Foi uma turma. Eu tomei prejuízo no final, né? Nem te conto. Foi somando no final, me dei mal. Então, o que eu quero dizer é assim, se a gente se preocupar antes de estar gerando a oportunidade, porque pode ser que a gente chegue num consenso aqui, que eu vou criar uma landing page, a Elementa vai gerar negócios relacionados ao Joomla, e vamos supor que vai lá para o Cative-me. E o Elias vai dizer, dependendo do projeto, da 10% a 20%. E a Elementa ganha 10% a 20%. Eu não preciso me preocupar com essa parte legal, porque a Cative-me já tem tudo isso, certo, Elias? Sim, sim. Mas justamente essa questão que eu estou um pouco emperrando, né? Porque eu acho assim, eu quero saber qual é a sua proposta final, né? Qual é a sua ideia final. E tendo base assim, no que você está comentando, hoje o que eu sugeriria seria o seguinte: você quer ter uma página na Elementa oferecendo serviços relacionados a Joomla, legal, acho válido, né? Então você pode fazer isso tranquilamente e conforme for captando prospects, leads e tudo mais, você vê conforme a necessidade se passa para Cative ou se passa com o Pedro ou outros parceiros, né? Isso. Mas o cuidado que você tem que tomar só é a questão jurídica mesmo, que nem o Pedro comentou, né? Porque, assim, todo o processo, ele tem que ser bem analisado e questionado, né? Porque eu, como cliente, se eu entro num site, vamos supor, da Elementa, vejo lá uma proposta de serviço e tudo mais, na hora que eu for contratar, no final é outra empresa que me presta aquele serviço, já começa um pouco estranho, né? Eu acho que é uma questão mais de analisar a proposta e ver como que vai fazer isso certinho, né? Para não ter nenhum problema, tanto do lado das nossas empresas, quanto da Elementa, também, quanto para o cliente, né? Não ficar confuso. Isso. Deixa eu fazer uma proposta para vocês dois. Eu vou dizer qual a minha opinião. A melhor coisa, a melhor landing page que seria para o Joomla, e lembrando, Elias, eu estou focando aqui no Joomla, né? Não, sim, claro. Porque o site da Elementa era Joomla, aí depois deu um probleminha, aí depois o pessoal fez em WordPress, tá? Cadê o site da Elementa? Acho que eu saí. E aí, o que acontece? Eu acho que o melhor de tudo mesmo seria se falasse assim, e se a gente fizesse um hot site, joomla.elementa.com.br, obviamente em Joomla, e fizesse colocasse lá PRT, Cative, Maciocab, Elias. O cara que entrar nessa página, gente, ele tem que ter tanta confiança que vai dizer, agora eu resolvi o meu problema com o Joomla. Ponto. É isso que eu estou dizendo. A gente vai aumentar tanto essa conversão. E aí entra o quê? A gente vai aumentar tanto essa conversão que vai vir negócio mais fácil para a gente relacionado a isso. O que é que eu estou dando em troca para vocês? Vocês, lógico que vocês vão ter que dizer, então a gente faz o site. Eu vou gravar vídeo, vocês sabem que é a minha praia. Eu vou usar essa landing para interagir nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, todo lugar que eu vejo alguém falando de Joomla, eu falo, entra aqui. Entra aqui e resolve seu problema. E é isso. Se a gente não gerar negócio assim, eu ponho a minha mão no fogo. Não tem como a gente não gerar. Então, se vocês toparem, eu acho mais prático do que ter só uma página. Porque o hot site em Joomla a gente faz ali em 2 tempos, né? Pois é, Márcio, mas eu não sei se é a mesma dúvida do Elias, de repente a gente está compartilhando a mesma dúvida, é que não está claro os papéis, até onde vai os papéis de cada um, né? Eu entendi a questão da questão da definição, se é um CNPJ, se não é, quem que é Elementa juridicamente falando, né? Mas o que acontece? Uma vez isso definido, tem que estar claro para ambas as empresas para quem que a gente vai pagar,
né? Então entrou um projeto, sei lá, R$ 2.000. Definimos fazer 10%. Aí eu tenho que pagar R$ 200 para alguém. Aí esse alguém é quem? Esse alguém é alguém tem que me tirar uma nota disso. Ah, tá. Desculpa. Entendeu? Então, assim, Eu comecei a contar e não terminei a história. A Elementa tem um CNPJ desde 2010 e amanhã eu vou fazer uma reunião com o contador. E eu vou lá conversar com ele para ver como que eu posso reativar esse CNPJ de uma forma com mais pessoas. E ele falou, olha, tem alguns modelos de empresas que até 50 pessoas eu consigo trabalhar um formato mais cooperativo. Então, não me perguntem nada, porque eu vou lá amanhã falar com ele sobre isso. Entendi. Mas é só para vocês entenderem que eu estou caminhando para ter essa figura. E eu acho que a dúvida do Elias, a preocupação do Elias é muito válida no sentido da empresa, quando ela contrata uma Elementa, né? Ela entrou, ela achou interessante o modelo, ela achou no Google, porque assim, nós temos que saber também, tem que estar muito claro isso, porque, por exemplo, quando a pessoa está procurando orçamento de qualquer coisa, ela não vai só num lugar. Ela vai na Elementa, ela vai no site da PRT, ela vai no site da Cativa e ela vai mandar cotação para os 3 lugares. Então peraí, vamos agora trabalhar... Calma, deixa eu terminar meu raciocínio. Então tem que estar muito claro isso, porque de repente a empresa chegou para mim de uma outra maneira. Meu canal de entrada não foi a Elementa, mas às vezes aconteceu de também ser a Elementa. E aí agora eu vou falar enquanto cliente, se eu fecho com a Elementa, eu quero que a Elementa me atenda. Eu não quero que a Elementa me indique, que a Elementa seja simplesmente um Elo 7, um mercado livre de coisas. Eu quero ser atendido pela Elementa. A Elementa tem essa estrutura comercial para atender todo o processo? Não tem. A Elementa já tem uma pessoa comercial, Pedro, mas o que eu quero deixar claro é assim, se a gente começar a imaginar tudo que pode acontecer, acho que é importante a gente trabalhar o cliente. A chance dele chegar ao mesmo tempo no Cative, na PRT e na Elementa pesquisando é relativamente baixa. O que é mais fácil é o cara entrar no site, ver que tem um PRT, ver que tem um Cative e de repente ele pedir para os 3, entendeu? Uhum. Só que o que vai acontecer nesse caso? A gente vai olhar e vai falar assim, puta, o cara está pedindo para os 3. A gente pode chegar e comunicar para o cliente e falar, olha, eu vi que você entrou no site Joomla da Elementa, mas a gente é um grupo integrado e a gente pode falar, a gente vai mandar uma proposta só. Entendeu? Entendi. Agora, se você está entrando em lugares que o cara está pedindo 3 orçamentos, adivinha o que a gente pode fazer se o cara já quer fechar com a gente? Não vamos ser bobo, né, gente? Manda uma proposta PRT, uma Elementa e uma Cative. Na verdade, a gente ganha. Porque tem lugar, não sei se vocês sabem, devem saber, que tem lugar que às vezes o cara quer contratar a gente, mas ele é obrigado a mandar 2 propostas adicionais. Aí eu já fiz isso, de sair catando gente para pedir para alguém mandar proposta um pouquinho acima da minha, só para participar da concorrência. Mas o cara já queria fazer comigo. Vocês já viram isso acontecer? Sim. Já viram? Mas assim, ó, o que eu acho que só tem que ficar claro é quem vai faturar, tem que estar muito claro quem é que vai atender, quais são os papéis. Porque assim, no momento, com toda sinceridade, não me entenda mal, eu só estou vendo gerar uma demanda para mim e para o Elias, né, de montar um site para acolher uma coisa que a gente nem sabe qual que é o... Vamos por partes. Eu vou inverter agora o comentário, Pedro, porque quando você faz esse comentário, vocês esquecem que eu tenho mais trabalho do que todo mundo, do que vocês. Então, assim, vai ser um trabalho de nós 3. Não, é só para deixar claro, o trabalho é de nós 3. Eu não acho que exista trabalho maior do que o outro. Eu acho que todos os trabalhos têm a sua importância, cada um do qual. Então, não é questão de quem tem mais ou quem tem menos. Eu estou falando assim, vai gerar uma demanda que a gente não tinha agora para pegar... Para tudo que a gente vai fazer, tem que ter uma motivação. Por quê? Então, o que é que nós estamos almejando com isso?
Eu acho que seja a mesma dúvida do Elias também. Isso, mas eu quero só corrigir, porque você não me incluiu. E as pessoas precisam lembrar que, porque o pessoal, eu já falei isso pro pessoal de vídeo, repito mais uma vez. Eu estou gastando um esforço nos últimos anos, vocês sabem bem disso, porque eu estou acreditando nos grupos. Só que eu tenho um grupo de Joomla, tenho um de vídeo, tenho um de conteúdo. Cara, mas agora tá convergindo. Todas essas minhas maluquices, entre aspas, estão convergindo. Porque eu aprendi qual é a dinâmica dos grupos. Então, o que eu quero dizer assim, eu não me importo de ter mais trabalho para fazer mais um site. Só que agora é muito focado. A gente vai fazer aquilo que eu falei. Tá vindo gente que está decidindo fazer sites aí por aí que não está caindo nessa rede. Vai cair nessa rede que é nossa. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. A parte do... Se vai ser o CNPJ da PRT, Cative-me ou esse da Elementa que eu vou reativar, Pedro, para mim tanto faz. O que vocês decidirem, o que a gente decidir junto, está decidido, entendeu? E eu vou ser bem franco, eu prefiro que vá no CNPJ da PRT ou do Cative e todo mês esteja pingando lá R$ 500 de projeto Joomla, R$ 1.000, 2.000. Então, Márcio, acho que assim, Para mim, acho tanto que faz o CNPJ. então, são questões, toda essa parte legal, são questões bem preocupantes com relação a essa parceria, né? E tanto a parte de metodologia como você trabalhava, né? Mas assim, ao meu ver, esse modelo de negócios que você está propondo já existe, né? Nada mais seria do que uma espécie de representatividade, né, da empresa do Pedro ou da minha empresa, né? Para oferecer novos serviços e você ganhar uma comissão, né? Só que o meu problema que eu vejo aqui é o seguinte, eu não sou da Elementa, eu não sou diretor da Elementa nem nada, o Pedro também não, né? Eventualmente, se a gente entrasse com parceiros, a gente entraria como colaborador ou algum membro, alguma coisa assim. E a Elementa abocanharia todo o processo de execução que eu e o Pedro estaríamos fazendo, né? E vocês ganhando 10% de comissão em cima dos projetos. É lógico que você faz a ponte, né, dos clientes até chegarem a nós, né? Mas a questão é assim, vamos supor que, vamos pegar qualquer tipo de outro produto ou serviços que tem no mercado, né? Ou sistema de afiliados e tudo mais, né? A pessoa que faz a ponte do cliente para a pessoa que vende ou produz aquele serviço, ela não responde em nome daquela empresa, entendeu? Então, assim, a minha preocupação é essa, sabe? Se a Elementa vai estar no meio desse processo, eu me preocupo um pouco com, por exemplo, o que a Cativa vai fazer, o que eu vou fazer, o que o Pedro vai fazer, ou qualquer outro parceiro vai fazer, e a Elementa passe a tomar a imagem de produção de tudo isso, né? Não, Porque, então, querendo ou não, como fazendo um hot site, mostrando todos os benefícios do Joomla, cases e tudo mais, é isso que vai acontecer, né? E aí depois cai no problema da questão legal, né? Porque na hora que o cliente for ver no contrato, para quem ele vai pagar, não é para Elementa, né? Então, Elias, você e o Pedro, eu vou pedir um favor para vocês. Eu sei que talvez não seja o tipo de conteúdo que vocês estão acostumados a assistir, mas caramba, cadê? Estou apanhando aqui. Mas eu vou pedir para depois vocês deixarem aí um notebook ligado e vocês assistem. Peraí, caramba, onde que está o chat aqui agora? E peraí que eu me perdi aqui. Ah, achei. Pronto. Oh, caramba, perdi. Pronto. É que eu não preciso explicar agora, tá? Tudo. Mas o que eu quero deixar claro é assim, eu não quero, assim, por isso que eu estou falando, eu vou dizer o meu sonho de consumo, a gente criar essa estratégia de venda, de divulgação, para ampliar essa fatia do Joomla e, obviamente, ampliar esse desejo pelo Joomla, mas, ao mesmo tempo, trazer para a gente. Entrega, contrato, para mim eu prefiro muito mais que seja Cative-me ou PRT, ponto final. Entendeu? Eu acho que seria muito mais lógico. Se o projeto é um portal, é um site, é em Joomla, para que eu vou assumir como elemento? Não tem lógica nenhuma. Agora, tudo bem quanto a isso? O dia a dia do cliente é com quem está tocando. Mas é justo que se você fechar um contrato mensal, por que eu não vou ganhar mensal também? Se o cliente
De repente ele tem um site em Joomla, de repente ele tem campanha no Google, campanha no Facebook, então ele vai ter outras coisas dentro do grupo Elementa, entendeu? Então Essa questão do que é justo ou não nesse modelo é bem questionável, ao meu ver, né? Eu não sei quanto ao Pedro, né? Mas eu me questiono um pouco nisso. Por exemplo, vamos supor que você faça uma indicação de algum cliente, um potencial, e você tinha até comentado no e-mail, né, de posteriormente ter alguma questão de funil, né? É isso mesmo que você abriu, né? Se, por exemplo, o cliente que você indicou indicar um novo cliente, né? Aí você falou que tinha interesse de ganhar uma comissão em cima disso também, né? Além do controle ser um pouco complicado nisso, eu acho que o tipo de serviço que a gente trabalha, pelo menos aqui na Cative, né, se torna um pouco inviável esse tipo de sistema, né? Porque vamos supor, você indicou a Cíntia, né? Um exemplo assim, né? Da comissão da Cíntia, eu te dei um desconto em um serviço que eu prestei para você, né? Mas vamos supor que a Cíntia indique um novo cliente aqui para a Cative. não, Né? Elias, deixa eu pedir um favor. É porque aí você começa a pegar, vamos esquecer esse do que a gente começa a se preocupar com a coisa da coisa da coisa, entendeu? Então, A Márcio, gente está mas é isso, construindo, cara. a gente está construindo algo, a gente está construindo algo juntos agora. Então não tem diferença. Você, o Pedro, o Renan. Então, se você falar agora o que você está falando, então o que é indicado indicação não vale. Então não vale, pronto. Não tem que, não é o Márcio que vai decidir. Você já está sugerindo. Então, é esse nicho, Joomla, é isso. Quem entrar lá, a gente faz um negócio. Se esse cara depois contratar direto a PRT ou indicar alguém para o Cative no PRT, não tem nada a ver com a gente. Agora, se o cara voltar para o site da Elementa Joomla e indicar, é porque ele quis indicar o grupo de novo. Só isso. É que nem gráfica, gente. Entendeu? Mas o que eu queria pedir, Elias, eu queria pedir para vocês um favor. Se a gente se preocupar com o que pode dar errado, a gente não sai do lugar. Porque vai dizer, não vou fazer, vai dar trabalho fazer um hot site agora. Cara, vai dar trabalho, mas o que eu estou dizendo eu tenho uma base de clientes de Joomla que está indo, sabe para quem? Vou mostrar para quem eles estão indo. E esse alguém não faz só Joomla agora, Vocês sabem quem é a Mirago? Sim. Quem é? Mas era o Lud, não era? É o meu ex-sócio, que nasceu na Confid. Eu falei, eu só não quero uma coisa, Lud, que você depois cria uma Confid, né? O que é que ele fez? Ele criou uma Confid. Mas quem está pagando as dívidas da Confid, CNPJ? Sou eu. O que eu estou dizendo, gente, é que eu vou atrás de todos os clientes que eram Confid. Simples. Tem uma base de potenciais. Entendeu? Então, fiquem tranquilos que assim, é o que eu falei para vocês. A gente vai aumentar essa fatia para a gente. Deixa eu fazer um efeito visual aqui. Opa! Vamos tornar ela maior, literalmente. Não, sim, eu entendo, Márcio. Entendeu? É que assim, é que você já me conhece, né? Você sabe que eu sempre problematizo as questões, né, antes de dar o primeiro passo, né? Mas só explicando um pouco o Pedro, eu sou assim, Pedro. Eu sempre procuro olhar o máximo de possíveis problemas que possam acontecer no projeto, quais são as dificuldades, o que eu vou ter que fazer para o projeto dar certo, do que ficar um pouco na esperança do resultado lá na frente, sabe? Eu gosto de saber o caminho todo. Então, esses pontos que eu estou apontando aqui não é nem para dificultar ou para travar o início do projeto, mas não, é para a gente se prevenir e estar munido de soluções para todos os problemas que possam acontecer, né? Porque a pior coisa é você estar no meio do projeto e dar um problema que você não estava preparado, né? Então, o meu objetivo aqui, nessa conversa, assim, um pouco questionando as ideias, é justamente isso, né? Mas o meu também, assim, para improvisar é preciso estar preparado. Essa frase, Exatamente. A questão a gente precisa ter o propósito claro, porque hoje, o meu tempo, ele é muito escasso, meu tempo é muito curto. Então, para a gente investir, eu acredito que de todos vocês seja, não é uma coisa só minha. Então, se a gente vai investir tempo e a experiência que a gente tem que investir o mais assertivo possível. Se não der certo, ok, mas então assim, tem que estar claro. Então, Márcio, vou te dar como sugestão,
é justamente isso, porque aos poucos está esclarecendo. Aos poucos já deu para entender que um pouco da sua ideia tem a ver com a fluxonomia. Eu conheço por alto, eu tenho que ver o vídeo para poder entender. Agora já, chegando no finalzinho da reunião, é que você falou qual que é o potencial. Então nós vamos olhar o site da Mirag, vamos ver quais são os clientes. Opa, então tem um potencial. Então essas questões todas que eu acho que está muito claro na sua cabeça, mas não está na nossa, né? Então Então talvez... o que é que eu vou pedir para a gente não prolongar o horário limite de vocês? Vamos fazer juntos, mas quando eu falo vamos, vamos nós. Não vamos o Márcio fazer e esperar outra reunião. Vamos colocar nesse doc essas questões. Pontos contra, o que pode dar de errado? Aí põe lá CNPJ, contrato, comissão. Vamos fazer junto. A gente tem condição para fazer isso junto. E aí eu vou respondendo tudo que vocês forem colocando também. Porque para fechar mesmo, eu quero também lembrar o seguinte. 2 grandes potenciais. A Full Jazz, eu voltei a ter contato com eles e o Elias foi lá na primeira reunião. Agora eu estou para marcar uma segunda ida, entendeu? Então esses caras, o site deles era Joomla, não sei se é Joomla mais, eu sei que eles são meio enrolados, né? Mas é uma agência. Então, se a gente pegar projetos aqui, são projetos interessantíssimos, que são acima do nosso padrão de projeto. E a outra coisa foi que eu mandei no e-mail, vou abrir aqui para vocês. E aí, logicamente, a gente não vai resolver nos próximos minutos, né? Mas é o seguinte, aí eu vou pedir para o Elias me ajudar, porque ele manja mais. O Música Club, música.club, o Kazoo, ele registrou domínio, então já não tem mais dono. Aliás, já não está mais livre, já tem dono, que é o Elias. Que é o Elias, não, que é o Kazoo, certo? Então já tem dono, tanto é que está aqui falando que tem dono. O que é que eu sugeri para o Kazoo? Eu falei, Kazoo, a gente precisa achar um investidor para esse domínio. Então, no lugar de começar inventando um monte de moda, eu tinha pensado de usar o Easy Social. Cadê? Já me perdi aqui onde ele está. Vou pegar o do Cativing. Porque o Cativing é feito com Easy Social. Então, eu pensei no seguinte, pode até fazer um orçamento, tá? Uma estimativa. Como seria a gente criar um portal, já usando o Easy Social, onde eu pudesse já cadastrar o músico, se cadastrar, a banda se cadastrar. Aí você vai dizer, pô, mas cadê o planejamento? É isso que eu queria ver com você, Elias. Se você pudesse me dar pelo menos assim, olha, para pegar o Easy Social e deixar já meio padrão, sem mudar muito, eu consigo fazer assim. Porque isso daí é um orçamento, entendeu? O Kazoo vai investir nesse projeto. Agora, por que eu estou pensando no Easy Social? Porque, na verdade, é o que eu mandei no e-mail para vocês. Eu acho que a gente consegue, até na própria Elementa, pensar que vai ser um portfólio de pessoas na SBAP em vários outros nichos. Então, quero fazer um estudo. Se der certo para músico, vai dar certo para vários outros lugares. Entendeu? Entendi. E aí, obviamente, isso vira um produto. A gente não vai fazer um orçamento para todo mundo toda hora. A gente vai transformar isso num produto. Vai chamar, sei lá, rede social, XPTO, nicho, comunidade. A gente tem que dar um nome legal, né? Crie sua comunidade. E aí eu concordo com você. Não tem que falar que é uma comunidade feita em Joomla com Easy Social. Aí a gente empacota e põe na vitrine maior, né? Porque aí não é mais uma vitrine Joomla. É uma vitrine da Elementa mesmo. Tudo bem, gente? Só para não estourar muito tempo aqui, só queria fazer um comentário relacionado a isso daí. Porque assim, você sabe, né, que o projeto da Cynthia é bem similar a esse de música, né? Só que no caso da Cynthia, ela está fazendo um protótipo agora com Joomla e tudo mais, né? Eu não posso falar muitos detalhes, por causa que eu comentei que tem um contrato de confidencialidade. Mas basicamente o quê? Ela está fazendo todo esse protótipo de uma rede social, né, para selfies. E em cima do protótipo, ela vai apresentar isso lá fora para investidores, né? Mas assim, não é um projeto rápido.
está tendo muita personalização, muitos estudos em cima disso para fazer tudo adequadamente. É um investimento alto, né? E leva tempo. Então, assim, mesmo que você... Eu entendi a sua proposta de criar um case baseado em música, mas, assim, eu não daria menos de um ano para criar algo concreto que funcione, entendeu? E aí entra a questão do que o Pedro comentou, né? Tempo, né? Eu vou jogar para vocês o inverso. É como que vocês colocam em menos de um mês um projeto com R$ 3.000. Porque o que eu estou dizendo para vocês é assim, a nossa questão é isso aqui, gente. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Esse projeto é um projeto de alguém que é do grupo, que vai trazer mais negócios para a gente. Então, a provocação que eu estou fazendo, Elias, é que se você for nessa linha, olha, vai levar um ano e tal, esquece da Cíntia. A Cíntia tomou um caminho que não é o que eu tomaria. Agora, o que eu estou dizendo é isso. Eu quero ver o quanto o Easy Social, que eu sempre tive um certo interesse, né, uma atração por essa aplicação, o quanto a gente pode colocar no ar sem fazer muitas customizações, mas que, no mínimo, eu consiga cadastrar, ter uma página de um músico ou de uma banda, não sei, do músico, pelo menos. Seja só do músico. Eu não sei se tem isso. Você tem essa facilidade, entendeu? Uhum. Então, mas assim, o ponto que eu estou querendo bater o prego aqui é exatamente esse. Não é que vai levar um ano para o projeto da Cintia ficar ok, né? Em maio, final de maio, já está concluído o protótipo, né? Mas demora muito tempo para ele vingar e até ela conseguir um possível investimento, né? Agora, não só a questão da sua ideia do projeto de músicas, eu me questiono qual seria a relevância, o engajamento disso na comunidade de músicos, né? E aí que entra a pesquisa e tudo mais. Hoje em dia, a gente sabe que os músicos, ou eles vão direto para o YouTube, vão mostrar o trabalho deles, ou eles têm as páginas no Facebook. Então, a gente vai estar concorrendo com players que são globais, entendeu? Então, assim, qual a relevância disso, de mostrar o nosso diferencial em oferecer plataformas de redes sociais para os possíveis clientes, sendo que a concorrência é muito grande e sendo que a gente só está instalando o Easy Social e fazendo pequenas personalizações, sabe? Então, assim, lembra que eu comentei... Não, lembra que eu comentei com você que eu sempre analiso os projetos antes para ver se a gente aceita ou não aqui? Então, assim, um projeto desse por R$ 3.000 eu não aceitaria jamais, né? Porque eu sei que não vai ser um resultado que eu gostaria, vai ser estressante durante o caminho e não vai ter o retorno que eu gostaria, né? E assim... Então, eu vou colocar de volta para vocês dois pensarem agora juntos. Qual que é a demanda? A demanda é assim, eu tenho um domínio Música Club, cujo objetivo é o objetivo básico é poder ter um catálogo de músicos, porque o próprio Cazu falou que os músicos são muito ruins, não tem às vezes não tem nem site próprio. Então, se vai ser Easy Social, se vai ser o Catalog, que é outro produto que eu sempre tive também uma atração, achei sempre interessante esse produto aqui. O que eu gostaria, e o meu feeling, é que fosse algo em Joomla, porque se a gente acertar a gente acerta vários. Entendeu? Agora eu não posso chegar para o Cazu e tratar ele como se fosse um cliente que veio do nada. Ele está no grupo, ele está investindo no nosso grupo, ele inclusive vai pagar para a gente fazer mídia. Entendeu? Ele vai pagar para a gente fazer investimento no Facebook Ads, Google AdWords. Então o que eu estou colocando para vocês como demanda é o que a gente pode fazer com R$ 3.000 em um mês para o Música Club. Aí você vai dizer, mas esse produto vai ser o final? Não, esse produto vai ser só para eu poder cadastrar ali uns 10, 20 músicos, tá? Para aí sim ir atrás de um investidor, para poder mostrar já para alguém, dizendo, olha, a gente já está com esse portal no ar. E a gente vai atrás de empresas como Território da Música, que eu não sei se vocês conhecem, caramba, não é isso aqui não. Território da Música. Ah, caramba. Caramba! Meu, tô de queixo caído agora. Eu entrei no ar. Gente, vocês viram isso aqui? O negócio Não, nem fechou. conhecia esse site. Não, o negócio fechou. Eu entrei ontem no ar. Gente, olha.
Peraí, que coisa maluca. Agora eu estou impressionado. Eu entrei ontem. Então, Márcio, essa é a minha Não, preocupação. tá aqui, ó. Não, olha que gozado. Gente, que coisa estranha agora. Não fechou. Que navegação esquisita. Essa EMT é uma escola de música gigante que tem ali no Jabaquara. Só que eu entro na home do território da música. Desculpa, gente. A EMT está dentro do território da música. Bom, enfim, gente. Vou colocar para não estourar muito o nosso tempo. O que é que eu sugiro? Marcar com o Cazu, que o Cazu ele é músico, por isso que ele gostou, isso que eu quero que vocês entendam. O Cazu é músico. Quando ele viu música.club, ele ficou louco, ele já começou a falar: nossa, dá para fazer isso. Então, o que é que eu proponho? Vão pensando se é Easy Social, se é Azul Catalog, se é K2, não sei qual é. Então, Márcio, a questão assim, não é pensar na plataforma, é pensar no projeto. O que vai ser esse Músicas, sabe? E depois pensar no que vai ser trabalhado de tecnologia, de tudo mais, entendeu? Ótimo, mas faz assim, para não prolongar muito, eu vou falar com o Cazu, que é ele que se interessou. Vou fazer um mini briefing com ele do que ele imagina que poderia ter de serviços para músicos. E aí eu mando para vocês e a gente já lida isso como um primeiro cliente desse coletivo nosso, que por enquanto sou eu, o Elias e o Pedro Renan. Tudo bem? Vamos com calma. Ainda tem, eu acredito que o Pedro também tem várias questões que a gente está um pouco na dúvida ainda se a gente embarca ou não. Não sei muito bem com a posição do Pedro, mas eu ainda continuo com algumas dúvidas, né? Não, Elias, você é muito certinho, cara. Deixa eu ser mais direto. É como se fosse um cliente, só que esse cliente está comigo. Então a gente vai fazer um briefing e vai marcar uma reunião e vai conversar. Ok. E vai ser o primeiro, então vai ser excelente que a gente faz independente se vai ter a landing page ou não, o que eu quero dizer da landing page para vocês dois é assim: quanto antes tiver a landing page, mais rápido eu vendo vocês dois. Vocês dois, entendeu? Então, sim, a landing page a gente toca aqui em paralelo os slides e a gente chega juntos, nós todos, a um consenso. Vai ter a landing page, quando vai ter, como vai ser, beleza? Entendi. Se fizer amanhã, eu divulgo amanhã. Se fizer o mês que vem, eu divulgo o mês que vem. Se fizer daqui a 6 meses, eu divulgo daqui a 6 meses. Tá bem. Eu estou me comprometendo com vocês é que a hora que vocês falarem, vamos fazer o site, precisa de vídeo, eu vou gravar todos os vídeos que vocês precisarem. Fala assim: você precisa gravar um vídeo falando disso, faz uma entrevista com a Cative-me, eu faço todo o conteúdo que for engajador que precisar. Mas vamos fazer assim: passo 1 é o Música Club. Eu quero dar prioridade para o Joomla. Eu não quero que vá para o WordPress. Tá, eu também, Márcio, vou deixar assim. Eu corroboro aí com o comentário do Elias, no sentido de que definir tecnologia acho que é muito precipitado, né? Nesse momento, sendo que a gente nem sabe o que vai ser o tamanho disso. Por exemplo, eu, Pedro, jamais faria uma rede social, a não ser que fosse para um grupo pequeno de pessoas, um tamanho assim, bem reduzido. Uma coisa que, se fosse uma rede social onde se espera uma adesão, um engajamento grande, eu jamais faria, inclusive em PHP. Eu nem em PHP eu faria. Já estou descendo mais o nível ainda, não estou nem falando do Joomla, né? Exatamente. Porque uma questão de... o Joomla, você já tem uma perca de performance, né, por ter um gerenciador, pela forma como ele é construído para facilitar as coisas. Ele não tem as melhores práticas, ele preza muito pelo legado, né, para as coisas serem compatíveis, etc., em detrimento da performance. Aí você tem um componente ainda dentro dele que vai fazer esse papel de rede social. Então, funciona, serve, mas para projetos pequenos, né, para projetos que não tem muito engajamento. Então, se de repente, talvez, nós podemos continuar essas conversas falando de projetos desse tipo, mas talvez esquecendo tecnologia. Esquecendo que a gente entende de Joomla, certo? Ou já deixar definido: olha, vamos fazer em Joomla porque é rápido colocar no ar a nível de protótipo
Nós vamos trabalhar depois, havendo um patrocinador, havendo um orçamento, a gente vai fazer isso. Ok? Vocês topam? Claro, topamos. Qual vai ser, então, se o projeto der certo, o que é a representatividade de cada um? Certo? Isso tem que estar muito claro para que exista um propósito de trabalho. Não, vamos fazer isso, eu vou alocar alguém da minha equipe, ou eu vou alocar alguém da minha equipe mais barato, né, com o investimento que tem, vamos dividir, vamos fazer. Porque quando isso der certo, se der certo, na verdade, eu vou colher lá na frente. Então, eu estou investindo pensando em alguma coisa. Agora, começar um projeto assim do além, às vezes até vocês sabem o que vocês querem, mas está na cabeça de vocês. Eu não estou conseguindo entrar na cabeça de vocês. Talvez, quando a gente tiver mais, ou ao longo das reuniões, a gente vai se alinhando. Talvez, na hora que eu assistir o vídeo da fluxonomia 4D, eu vou abstrair o que é. Não quero colocar contratempos. Mas, na verdade, eu só estou nessa reunião aqui hoje porque eu tenho um respeito e um estímulo por você. Porque o tempo está assim, eu estou correndo de reunião. Inclusive, já estão batendo aqui que eu tenho outra agora em 5 minutos. Eu não vou poder estender, entendeu? Não, beleza, você já respondeu. Você já respondeu exatamente isso que eu imagino. A gente tem um investimento inicial e ser o mais assertivo e rápido e não ficar pensando, o Easy Socials, ou, por exemplo, esse template aqui é maravilhoso. E a gente fecha, lógico, vai ter que ter uma reunião com o Cazu, porque ele é o dono do projeto. A gente dá o passo 1. Passo 2 entrou investidor, maravilha. Não entrou e estiver dando certo com o template que a gente escolheu, também maravilha. Beleza? Beleza. Vou deixar uma provocação só no finalzinho, com relação como se isso fosse uma hackathon, tá? Eu participei de uma recentemente como participante, eu tinha participado de várias como mentor, mas não tinha participado ainda da hackathon em si. E existe um propósito. Quando você tem um propósito, precisa se resolver um problema. O que vai ganhar? Que seja prestígio, porque quem faz hackathon faz por isso, ou uma oportunidade de emprego, ou uma oportunidade de uma viagem, alguma coisa do tipo. A gente fez um aplicativo em 24 horas. É um aplicativo pronto para o mercado? Jamais. Mas é um aplicativo que funcionou para mostrar para uma banca e para investidores, etc, etc. Então, havendo clareza de onde a gente quer chegar, tanto eu, minha equipe, quanto o Elias e a equipe também, a gente vai ter interesse de fazer as coisas juntos. Maravilha. Se a gente faz em 24 horas, em 30 dias também é possível fazer. Com certeza, agora tem que estar claro. Eu já sei que eu estou fazendo um negócio que lá no Administrator, desculpem a palavra, mas foda-se o jeito que tiver, né? Se eu vou ter que colocar um if lá no meio do código para fazer a tela ficar do jeito que a gente quer para mostrar, foda-se também, porque eu sei que isso é tudo descartável, isso é um catálogo, né? Isso é um prospecto de venda digital. Exatamente, é o que chama de MVP, Minimum Value Product. Exatamente. Então, assim, beleza. Então, só isso, eu acho que tá muito na tua cabeça, de repente você consegue tirar mais, ou manda uns links pra gente assistir, pra gente aprender mais aí e compartilhando isso. E eu estou disposto, qualquer coisa que seja para quebrar paradigmas, para inovar, para fazer diferente, para gerar valor para alguém, como isso gera valor para o músico. O músico realmente, tem o músico que ganha muito dinheiro e tem o pobre coitado, né? Mas, assim, gera valor para uma cadeia de pessoas que produzem arte, sua grande maioria, outros produzem música que vende. Eu acho interessante participar disso, desde que esteja claro qual é o meu papel, o quanto eu estou contribuindo, o que eu vou tirar disso, né? Para que a gente possa designar aí, existe dentro da nossa carga horária de trabalho, você tem o que você vai se dedicar para o projeto que dá dinheiro, você tem o que vai se dedicar para o projeto que está fazendo de voluntário, você tem o que é o projeto do pingadinho, que é o que paga as contas, e aí vocês sabem disso tanto quanto eu. Todos são empresários, empreendedores e não tem que ficar repetindo isso aqui. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, eu vou dever para vocês, vou criar um mapa de empatia. Caso vocês nunca tenham visto, sugiro pesquisarem. Vou criar um mapa de empatia e fazer um brief com o Cazu, tá bom? Beleza. Então, meu compromisso é criar um mapa de empatia, conversar com pelo menos 5 músicos, bandas, etc., para validar que existe essa demanda.
Maravilha, então, Inclusive, gente. eu uso a versão Pro, aliás, eu uso a versão Free, porque eu quero que as reuniões sejam no máximo de 40 minutos. Também uma boa Aí não tem jeito, acaba e vamos trabalhar. boa técnica. Valeu, então, gente. Eu gravei aqui, depois eu mando o link. Um abraço. Até Combinado. mais. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.